Grândola Vila Morena. Quando aconteceu a Revolução, tinha 13 anos. A Revolução aconteceu em 25 de abril de 1974 e eu tinha acabado de fazer 13 anos no mês de abril. Portanto, já tinha feito a escola primária como vocês e já andava em estudos um bocadinho mais à frente. Olha, antes do 25 de abril, eu vivia parecida àquilo que vocês vivem agora, com as diferenças que era viver nessa altura. Andava na escola, como vocês andam agora, tinha a minha família, portanto, vivia com o meu pai e com a minha mãe. O meu pai e a minha mãe trabalhavam, cada um tinha a sua profissão. Não havia as ofertas para passar os tempos livres como há agora. Portanto, não havia atividades de enriquecimento curricular na escola, não ia para a natação, não havia. Ia para a escola durante o tempo, que era o tempo de aulas, durante o dia, tinha aulas durante todo o dia, e depois à tarde brincava principalmente na rua, com as amigas. Pronto, vivia numa aldeia, e na aldeia todos os meninos e meninas da minha idade, ou idade aproximada, vivíamos e brincávamos na rua. Não havia carros a passar, portanto, ou seja, os carros eram muito poucos, não havia perigos de brincarmos na rua, nem havia a vida agitada que havia hoje. Tudo acontecia com muito mais tempo, com muito mais sem pressas, digamos assim. É assim, eu por acaso, ou seja, não tinha grandes dificuldades em casa porque o meu pai trabalhava e a minha mãe também trabalhava, ou seja, os dois tinham uma profissão e os dois ganhavam dinheiro portanto, para nós, para a família. Mas nem toda a gente tinha pais, as minhas amigas, nem todas as minhas amigas tinham pais com o pai e a mãe a trabalhar. E então viviam algumas dificuldades, mas eu nunca, sempre tive comida para comer, roupa para vestir, brinquedos para brincar. Não haviam, eram os brinquedos, ninguém da minha idade tinha a quantidade de brinquedos que vocês têm hoje. Nem os jogos, nem nada disso. Nós contentávamos ou achávamos que era suficiente e bastávamos muito menos do que vos basta hoje. Portanto, se tínhamos uma boneca, brincávamos com a boneca há muito tempo, não tínhamos muitas bonecas. Eu tinha uma boneca, depois, passados uns anos, tive outra boneca, portanto, gostava muito de ler também. Quando aprendi a ler, gostava muito de ler, gostava muito de receber livros, lia muito. Ia recitar os livros à biblioteca itinerante que passava na aldeia, portanto a biblioteca Carlos de Gulbenkian tinha uma carrinha itinerante que passava nas aldeias e estava umas horas para nós podermos requisitar, que nos emprestava os livros para nós lermos, porque não havia dinheiro, embora eu não vivesse, os meus pais tivessem dinheiro para comprar a comida, para comprar a roupa e para aquilo que era mais necessário, não havia assim dinheiro para comprar muitos livros, muitos bonecos, muitas brincadeiras. Nós ocupávamos muito tempo com aquelas brincadeiras das 5 pedrinhas, as escondidas, pronto, passearmos. Até o passear para nós já era bom, andar na rua. Olha, até íamos ver os carros passar, eram tão poucos os carros que passavam naquela altura na aldeia, que nós íamos ver passar os carros. Era uma das nossas brincadeiras, era ir ver passar os carros na estrada. Portanto, estão a ver a quantidade de trânsito que havia na altura. Pouco. Olha, a escola era diferente da que é hoje, porque não tínhamos salas com meninos e meninas. A minha escola tinha 3 salas. Era assim um edifício como este aqui. Tinha 3 salas. Era a sala das raparigas, portanto, só raparigas, depois a outra sala era a sala só dos rapazes e havia outra sala que era para quem não queria seguir os estudos, que chamava-se a 5ª e a 6ª classe.
que eram os que não iam estudar para o ciclo preparatório, ficavam a estudar só a quinta e a sexta classe, e alguns até deixavam de estudar a seguir à quarta classe. Na altura chamava-se classe e não ano, agora chama-se quarto ano, terceiro ano, segundo ano. Na altura que eu andava com vocês, com a vossa idade, era a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe ou a quarta classe. Até à quarta classe era uma sala para as meninas, outra sala para os meninos. E os recreios também eram separados. Nós entrávamos por um portão e tínhamos acesso à nossa sala de aulas. Os meninos entravam por outro portão e tinham acesso também à sala deles. Não brincávamos juntas nos recreios. As meninas brincavam só com as meninas, os meninos só com os meninos. Portanto, usávamos uma bata branca, todos usávamos batas, e era uma professora só para as 4 classes. Andava primeira, segunda, terceira e quarta classe, era só uma professora. Estavam todas juntas, alinhadinhas, uma fila para a primeira classe, outra fila para a segunda classe, outra fila para a terceira e outra fila para a quarta classe. Lembro-me muito bem. Tinha 13 anos, como já vos disse, e já andava, já não estava a estudar na aldeia. Eu morava numa aldeia que fica perto de uma cidade. Estudava já em Portimão, tinha aulas em Portimão. E no dia 25 de Abril, de manhã, os meus pais nem se tinham apercebido ainda que estava a decorrer uma revolução. Ou seja, que estava a acontecer o 25 de Abril. Eu apanhei o autocarro para Portimão, como era hábito os outros dias, e fui para a escola, com as minhas amigas que também andavam na escola comigo. Portanto, não ia sozinha, tinha colegas que iam comigo. Quando chegamos à escola é que percebemos que havia uma grande confusão. E a imagem que eu guardo desse dia é como se fosse um dia de festa. Chegamos lá, não havia aulas, portanto, ou seja, estavam os alunos todos na rua, no pátio, dizer que não havia aulas e que íamos todos participar na Revolução. Ou seja, eu só comecei a perceber que alguma coisa de estranho estava a passar nesse dia, e que era a tal Revolução do 25 de Abril, que os estudantes mais velhos, portanto, estavam todos reunidos no pátio, portanto, a falar para todos e a dizer que íamos participar na manifestação que ia acontecer no centro da cidade de Portimão. Então, o que é que aconteceu? Não houve aulas nesse dia, portanto, os professores, nenhum professor deu aulas, e nós, os alunos da escola, fomos todos participar numa manifestação. Mas não estávamos a perceber o que é que se estava a passar. Ouvíamos até gritar e não percebíamos o que é que estavam a gritar. E eu dizia para a minha amiga que estava ao meu lado: o que é que eles gritam? O que é que eles estão a dizer? E ela dizia assim: eu acho que eles estão a dizer abaixo o apito. E eu dizia assim: abaixo o apito? Mas o que é isso? Já não estava a perceber o que é que estavam a gritar. Afinal, só depois, mais tarde, e no fim da manifestação, é que nós percebemos o que é que eles estavam a gritar. Sabes o que é que eles estavam a gritar? Abaixo a PIDE. E o que se gritava na manifestação, mais, assim que se ouvia mais, era isso, abaixo a PIDE. Mas eu, que nunca tinha ouvido falar, até àquela altura, a PIDE não estava a perceber o que era aquilo. Só depois, no final do dia, quando chegámos a casa, portanto, depois de falarmos com alunos mais velhos, de falarmos com as nossas famílias, é que percebemos então o quão importante estava a ser. Foi aquele momento que participei, mas sem me dar conta de saber e de perceber o que é que estava a acontecer naquele dia. Naquele dia a escola foi um dia de festa. E a partir desse dia que foi de festa, a escola mudou, teve algumas mudanças. Senti a mudança para melhor, ou seja, não tinha percebido a diferença antes do 25 de Abril. Valeu muito a pena. Portanto, estes 50 anos foram... posso dizer que vivi antes do 25 de Abril, mas não senti, digamos, diretamente as privações ou a falta de liberdade. Mas vim a saber depois que muitas pessoas, e que eu conhecia e que eram próximas de mim, tiveram privadas da liberdade e que não tinham muitos cuidados e com muito medo que fossem presas por falar coisas que não eram favoráveis a quem governava e a quem mandava. Portanto, estes anos todos que eu já vivi depois do 25 de Abril, estes 50 anos, valeram muito a pena, porque a liberdade é uma coisa que não tem comparação. Nós vivemos em liberdade e podermos ler o livro que queremos, ouvir a música que quisermos, irmos para o país que não tem preço. E antes do 25 de Abril, muitas destas coisas não eram possíveis. Grandola Vila Morena,
terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena